né? Vamos clamar pela misericórdia de Deus. Eu quero convidar você a estar orando conosco. Não sei a hora nem o dia que você vai estar ouvindo, vendo esse áudio, mas eu creio que você será despertado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que orar, temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo, invocar o nome do Senhor enquanto o Senhor está perto. A palavra de Deus diz que Deus não resiste um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Tiago 5,16 diz que a oração de um justo pode muitos também em seus efeitos. Hoje eu estou junto com a minha infinita esposa aqui para juntos estarmos louvando, orando e intercedendo neste lugar. Eu quero que você seja participante também dessa intercessão. Tire o seu minuto de oração, né? A partir do momento que você está vendo, visualizando, naquele momento pare tudo que você está fazendo, irmãos, e vamos orar, vamos dobrar os nossos joelhos no chão, vamos levantar as nossas mãos, vamos clamar ao Senhor. Amém? Queridos, antes de nós estarmos orando, eu quero trazer um versículo da parte do Senhor para as nossas vidas. Se encontra em 1 Timóteo, o capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 1 e 2, né, que diz assim: admoesto, pois antes de tudo que se faça súplicas, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda a piedade e hostilidade. Queridos, Jeremias também, capítulo 29, versículo de número 7, diz que nós temos que buscar a paz e a prosperidade sobre uma cidade, através da oração, através do clamor. Porque se prosperar aquela cidade, se prosperar aquela nação, se a paz reinar sobre aquela cidade, sobre aquela nação, através das nossas súplicas e ações de graça, assim aquela cidade, aquela nação prosperar, nós também prosperará. Então nós temos que levantar, irmãos, nós temos que orar. E eu quero estar apresentando, eu quero estar atributando toda essa palavra, irmãos, e essa oração à igreja do Senhor. Que nós possamos juntos estar orando e intercedendo pela nação de Israel. Na verdade, irmão, nós temos que estar intercedendo por todas as nações da terra. Porque Deus, ele não faz distinção de uma nação para outra. A Bíblia mostra isso, né? Se nós olharmos, Deus, ele está para toda a humanidade. Deus não tem olhado para o rico, para o pobre. Deus não tem especificado nenhuma nação. Todas as nações são do Senhor. E a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? E quando uma nação prospera, os povos também prosperam. Agora, quando os povos fazem mal escolha por um rei, por um governante, e aquele rei e aquele governante não faz justo a vontade de Deus, todos os povos daquela nação padecem. Então, irmãos, nós temos que orar pela nação da terra. Nós temos que orar para que a paz reine, que Jeremias está dizendo em Jeremias 29:7, que através das nossas orações, a paz pode descer sobre essas nações, né? Nós servimos um Deus, irmãos, que Ele é justo e Ele é um grande juiz. E nós sabemos que todas as coisas é permissão do Senhor. Deus, ele usa diversas maneiras para que o povo ou a humanidade se voltem para Deus, se humilhem, se entreguem definitivamente para Ele, né? Ele faz cessar os ventos e acalma essas tempestades. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que nós possamos fazer súplicas e orações e intercessões de graça a todos os homens dessa terra. Está deixando bem claro, a todos os homens dessa terra, pelos reis, está no plural, por todos os reis, por todos os presidentes,
por todos os governantes, que por todos em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E esse papel, essa incumbência, é dado somente à igreja do Senhor. O papel da igreja é esse, de interceder pelas nações, né? De interceder para que a paz reine, para que as guerras se acabem. A igreja tem dormido muito, irmãos, e nós temos pagado um preço muito alto. Se os países estão em guerra, se as nações estão guerreando, se as coisas estão caminhando de cada vez mais pior, a culpa é da igreja. Deus levantou a igreja na terra para ser um canal de bênção e não um canal de maldição. A Bíblia diz que quando nós não ouvimos a voz de Deus e não obedecemos a palavra de Deus, as maldições nos alcançam. Mas quando nós abrimos nosso ouvido para ouvir a voz de Deus e obedecer as palavras de Deus, as bênçãos nos alcançam. Então nós, como igreja, nós temos que ser um canal de bênção e não um canal de maldição. Nós temos que orar e interceder, nós temos que clamar para que a paz reine, para que Deus ele haja de misericórdia. Lamentações 3 diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A Bíblia diz que todo aquele que encobre o conselho, ele não prospera, mas os que confessam o pecado e abandonam, alcançam a misericórdia de Deus. A igreja tem dormido, a igreja tem se tornado leiga nessa terra. Quando nós trazemos para dentro nós pastores trazemos para dentro da nossa denominação as nossas vontades, nós não fazemos as vontades de Deus. Porque as nossas vontades, elas são ganância, são alvareza. As nossas vontades não são as vontades de Deus. A Bíblia diz que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. O que Deus está dizendo? Quando nós passamos a agir pelas nossas próprias vontades, aí Deus ele deixa claro, porque os meus pensamentos são pensamentos de paz. A igreja do Senhor tem o papel de levar a paz às nações. O problema é que nós temos cruzado os nossos braços e esperando que Deus faça por nós, e não é isso. Segundo Crônicas capítulo 7 versículo 14 está deixando bem claro. Deus estava falando a Salomão dentro do templo, depois que o templo foi construído. Deus está dizendo: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha santa face, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvireis do céu, perdoareis o vosso pecado e sararei essa terra. Nós precisamos despertar, irmãos. A palavra do Senhor está se cumprindo. Eu posso até dizer por palavras minhas que ela já está cumprida. A qualquer momento o que está faltando é só o soar da trombeta. Se as nações entram em guerra e é quebrado todo edito que foi dado para que as nações não tenham mais guerra, se é quebrado esse edito, você está entendendo? Vai virar o quê? Vai virar uma grande guerra entre todas as nações. E quando isso acontecer, vai levantar-se o anticristo, porque a Bíblia diz que o trono do anticristo já está sobre a terra. E se as guerras estourarem da maneira como nós estamos vendo, e vai levantar o anticristo. Se levantar o anticristo, a Bíblia diz que o único intuito do anticristo, o único objetivo dele é trazer uma suposta paz. A Bíblia diz que é uma falsa paz. E muitos, irmãos, muitos vão se deixar se levar pela essa falsa paz. Por quê, irmãos? É notório já nos dias de hoje. A gente vemos a igreja do Senhor deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos homens, deixando de buscar a Deus para buscar o homem, acreditando nos artefatos, nos atributos que os homens estão plantando, porque se deixaram se levar pelas suas próprias paixões. Então tudo isso já é a atuação de Satanás, já é a atuação do anticristo. Segundo Tessalonicenses deixa claro, melhor ainda, no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, diz que Deus
entrega à margem do erro. Aí no versículo 12 ele diz o porquê que ele nos entrega à margem do erro. Porque nós deixamos de ouvir a verdade e creamos na mentira. Então nós estamos padecendo hoje. Hoje a igreja do Senhor, entre aspas, que tem sim os seus cíceros da fé, tem aqueles que estão clamando e orando, estão servindo a palavra, são servos da palavra, são servos do Senhor. A igreja ainda tem ainda os remanescentes da fé, aqueles que entendem que servir o Evangelho é ser servo, porque você está servindo o Evangelho, você está servindo para depois ser servido. Ainda existe na terra os remanescentes. Amós diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos e profetas. Então Deus tem mostrado. Se a igreja tem dormido, Deus tem mostrado. Se Deus tem falado através dos sinais, das evidências, está acontecendo. Nós estamos vendo. As trombetas do Apocalipse já têm soado aos nossos ouvidos. A qualquer momento a trombeta vai soar. Se as guerras estouram sobre todas as nações, porque há uma probabilidade disso acontecer, 99,9% escrituramente falando. O anticristo vai reinar e ele vai trazer uma falsa paz. Vai enganar muito. A Bíblia diz que ele vai enganar supostamente até mesmo os eleitos, os escolhidos de Deus. E vai. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então todo aquele que não estiver nessa palavra será enganado. Porque João 8,32 que essa palavra liberta. Salmo 119, versículo 35 diz que ela é luz para os nossos passos. É lâmpada, é bússola nessa caminhada. E a igreja, os remanescentes, os cíceros da fé, os lavados, remidos no sangue do Cordeiro, são esses que vão subir no arrebatamento. Essa igreja está preparada para subir no arrebatamento. Sabe que qualquer momento vai soar a trombeta. Se o anticristo reinar trazendo essa paz, se estourar todas as guerras, como está acontecendo, várias nações já estão em guerra. Mas talvez você está sendo leigo. Eu estou aqui no Brasil e isso não vai acontecer. Você está enganado. A palavra de Deus não faz curva. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é a boca de Deus se cumprindo. É a profecia de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. E a igreja, a maior parte tem se dormido em cima disso. Um sono profundo. Os remanescentes ainda é a igreja. É a voz que clama no deserto. A igreja está chorando como um lamento. Não só Israel, mas várias nações. Se nós olharmos, a nação brasileira já está comendo pão de dores. A nação brasileira, a nação brasileira já está gemendo igual a mulher de parto. Queridos, o que está segurando ainda Satanás aqui nessa terra é o Espírito Santo de Deus. Porque se soa a trombeta, os remanescentes sobem. E se a igreja do Senhor subir, o Espírito de Deus sobe. E o Espírito de Deus subir, as mãos do Senhor vai descer. Hoje nós estamos vivendo a permissão de Deus para todas as coisas. Naquele dia, pode estar depois dessa ministração, pode estar daqui a pouco. Porque a palavra de Deus diz que não saberemos a hora e nem o dia. E a palavra de Deus diz que Jesus vai vir igual a um ladrão. E o ladrão não avisa quando ele vai vir. Olha para aquelas 10 virgens, Mateus. Análise como você tem se comportado com a palavra. Escute a voz de Deus. Nós temos que orar. Nós não temos que se escandalizar. Uma coisa que me chama a atenção, que eu tenho visto de ontem para cá, você vê crentes em grupos sociais, em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, exortando uns aos outros para clamar pela nação de Israel. Querido, é preciso Deus derrubar as coisas
para que a igreja levante em voz profética? É preciso estourar uma guerra lá para a igreja levantar uma voz profética? É preciso ver as coisas acontecer para eu exortar os meus irmãos? A igreja, desde o fundamento da palavra de Deus, ela foi exortada para orar, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto o Senhor está perto. Eu não tenho que me escandalizar pelo que está acontecendo, mas eu tenho que levantar em oração. Em oração. Esse papel já foi dado há muito tempo. A nação de Israel já vive em guerra há muito tempo. Em muito tempo a nação de Israel já tem vivido em guerra. Nós temos visto as guerras acontecer, nós temos visto as coisas estar acontecendo. E agora que eu tenho que orar, agora que eu tenho que me sensibilizar pelas coisas que eu estou vendo, eu tenho que me sensibilizar há muito tempo. Há muitos anos, os países, as nações que estão em volta da nação de Israel são contra a nação de Israel. Querido, se você ler a Sagrada Escritura, todo momento que Deus permitiu que Israel sofresse, todo momento que Deus permitiu que Israel padecesse, foi por causa da idolatria, por causa da dureza dos seus corações. Você sabe o que eu estou falando? Deus libertou o povo do Egito, de onde? O povo era de onde? De Israel. Deus, quantas vezes Deus permitiu que a Síria fosse lá e saqueasse? Quantas vezes Deus permitiu que os reis vizinhos saqueassem, roubassem, matassem? Há muito tempo nós vemos nas redes sociais, é só você pesquisar na rede social sobre vídeos de pessoas israelitas sendo decapitadas, filhos sendo decapitados, sendo mortos ao fio da espada e a bala, sobre fuzil, sobre grupos islâmicos. E agora eu tenho que me sensibilizar porque uma guerra está sendo estourada. A igreja do Senhor tem que se converter de verdade, irmão. Nós temos que se converter de verdade à palavra de Deus. Sabe por que há toda essa legalidade toda? Porque não tem palavra, não medita na palavra. Nós estamos diante de um livro que tem que ser manual de fé e de prática. Eu não tenho que trazer só apenas fé para dentro de mim, que eu estou se tornando mero religioso, mas eu tenho que praticar. A Bíblia diz que se você é ouvinte da palavra de Deus e não é praticante, você é igual a igreja do Senhor hoje está igual a essa palavra, está sendo levada igual uma onda pelos ventos de um lado para o outro. Não tem estabilidade, não tem sustentabilidade. Mas estamos tornando leigo. Agora temos que estar se sensibilizando, exortando, correndo para desesperado. Ficamos perplexos pelo que nós estamos vendo. Há muito tempo Deus tem falado. Sabe qual é a maior prova do que você está vendo? Crentes assim para cima e para baixo, aterrorizados, escandalizados pelo que está vendo. Sabe por que isso acontece? Falta de palavra, falta de presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Paulo diz a Timóteo que a salvação é hoje. Uma igreja fria, uma igreja morta espiritual. A Bíblia diz que nós não podemos se escandalizar pelas coisas que nós estamos vendo. Que muita coisa vai se cumprir ainda antes que venha o Filho do Homem. Que palavra que eu estou trazendo para mim? O problema é que nós estamos buscando outras coisas, estamos buscando outras vontades e não damos ouvido à vontade de Deus, não fazemos a vontade de Deus. Nós vamos estar orando agora. Quero convidar você a estar orando, levantando um clamor por esta nação de Israel, por todas as nações de Israel, pelas famílias, pela igreja do Senhor. As coisas estão acontecendo por culpa da igreja, irmão. Quantas igrejas nós temos sobre o mundo? Você imagina, a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muitos de seus efeitos. De um justo. Quando Deus ia destruir a cidade, levantou o céu e falou: Senhor, mas lá tem um justo, o Senhor vai destruir mesmo assim? Deus disse: por amor a um justo, eu não vou destruir. Senhor, se lá tiver 20, tiver 50,
O que está faltando nisso, irmão, é nós abrir a nossa voz e clamar ao Senhor. Jeremias 33:3 diz: clamai a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. De Gênesis a Apocalipse, Deus está levando a humanidade a clamar e adorá-lo. Clamar e adorá-lo. Está na hora de nós abrirmos a nossa boca, irmão, para orar e clamar a Deus. Pense no que você tem. Quais são as palavras que você tem de a tua boca? O que você tem mais perdido o seu tempo? Dobra teu joelho e vai orar. A igreja do Senhor tem que se despertar. A Bíblia diz, Paulo diz em Romanos, se não me engano, em Romanos capítulo 12, aqui, ó, para nós orar. Romanos capítulo 12. Capítulo 12. Vamos ler o versículo 1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentemos os vossos corpos como sacrifício vivo. Como você tem se apresentado a Deus? O sacrifício de tolo? A Bíblia diz que é melhor obediência do que sacrifício. Tem muito crente fazendo sacrifício de tolo, irmão. Apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo, vive santo e agradável a Deus. O que você tem feito para Deus? O sacrifício que Paulo está dizendo é esse, que nós lemos aqui em Timóteo. Suplicai-vos, orai uns pelos outros, intercedeis pelos reis, pelos homens da terra. A igreja tem que interceder, tem que se humilhar perante a potente mão de Deus. Eu não tenho que temer, eu tenho que temer a Deus, irmão, que Ele pode conduzir a minha alma para os céus ou para o inferno. Aí ele diz, ó, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que tipo de culto que eu estou prestando a Deus? Porque para Deus, Paulo está dizendo que é culto com entendimento, racional, com sabedoria, com conhecimento de causa, onde eu trouxe na igreja do Senhor, que as nossas orações movem as coisas ao nosso redor. Tem mais, as nossas orações têm que ter alvo, tem que ter sentido, tem que ter posicionamento. Aí no versículo 2, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ó, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa mente do crente tem que ser transformada. Se você vive anos dentro da casa de Deus e não teve a sua mente moldada pela palavra, o negócio está mais sério que você imagina. No céu não vai entrar nenhum que não tem esse conhecimento. No céu só vai entrar quem tem conhecimento da palavra. Aqui nessa terra, Deus não escolhe qualquer um, irmão. Você tem pedido direção, você tem pedido para ser um instrumento de Deus, mas você não entra pelo caminho da palavra. A Bíblia diz que muitos são chamados para uma conversão, para um plano de conversão, mas poucos são escolhidos para a sua obra. Você tem que definir quem você é. Você tem que escolher que posição você quer. Não podemos viver em cima do muro como meros religiosos, porque Jesus chegou para Nicodemos e falou: Nicodemos, você é tudo isso, mas é necessário você nascer de novo. Nicodemos era tão estudioso, tão conhecedor da lei, que ainda foi leigo em dizer: como assim, Senhor, nascer de novo? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e todo o processo acontecer? Não, Senhor. Nicodemos, você não sabe? A igreja está cheia de Nicodemos, irmão, que querem crescer na graça, querem voar na graça, mas não querem crescer no conhecimento. Sem conhecimento não entrará naquela porta estreita. A Bíblia diz: quem subirá ao trono sublime? Os limpos de mão e puro de coração. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, tem que nascer na água e do Espírito. Está entendendo? Então preste bem atenção. Nós temos que entender que a palavra de Deus está se cumprindo. Romanos 5, Paulo está dizendo: sendo justificado pela fé. Quem é o autor e consumador da sua fé?
É pau, é pedra, é sal grosso, é tapete de sal, é água ungida? É o que, irmãos? Quem é o autor consumador da sua fé? Qual foi o período nessa terra que Jesus usou a água ungida para levar as pessoas até Ele? Qual foi o período nessa terra que Jesus usou algum atributo para nós focarmos naquilo? Não, quando Jesus, junto com os discípulos, orou para aquela figueira que ela secasse, Ele não está dizendo para nós pegar um ramo de figueira e colocar atrás da porta. Não. Ele quis dizer o quê? Que se a fé de vocês for igual a que eu tenho no Pai, e não houver dúvida, farão coisas maiores e melhores do que eu fiz. Não será tapete de sal. Agora mesmo eu saí da casa de uma pessoa que vive na água ungida e só vive doente, irmão. A família toda é doente. Filhos no homossexualismo, mulheres com casamento destruído, não conseguem ter mais um relacionamento, não conseguem construir uma família. Por quê, irmãos? Aonde está? Paulo diz aqui, ó, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo Senhor Jesus Cristo. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o autor e consumador da sua fé. Jesus não fez um sacrifício à toa naquela cruz para você ficar orando por água ungida. É muita burrice, né, irmão? Me desculpa pela palavra, mas é muita burrice. Jesus não fez um sacrifício no morrer da cruz do Calvário para você ficar acreditando num punhado de sal. E aí, qual que é o problema? Por esse motivo está acontecendo as guerras. Está entendendo? Porque de vez nós irmos para os pés de Jesus, estamos dando ideia a ideologias, crendices religiosas, teologias diabólicas, artefatos construídos por mãos de homem, correndo atrás de homem. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem. Maldito é o que? É amaldiçoado. Aí Paulo está dizendo: pelo qual também temos a entrada pela fé. E esta graça, somente por Jesus, irmão. A graça só é mesmo através de Jesus. Não é através de objeto nenhum. Eu não tenho que pegar. Se Jesus pegou e falou para aquela mulher no poço de Jacó: mulher, se você conhecesse a água que eu tenho para beber, e dessa água você bebesse, nunca mais teria sede. Eu não estou falando daquela água não que está no poço. A minha palavra. Você está entendendo? Porque muitos ainda... Aí eu vou pegar, induzir alguém. Jesus usou a simbologia de uma água, então eu vou... Queridos, é muita legalidade espiritual, muita fraqueza espiritual. Paulo diz: levanta-vos que dorme, levanta dentre os mortos, para que Cristo vos resplandeça. Vamos orar aqui para finalizar. Pelo qual também temos a entrada pela fé, pela essa graça na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está sendo derramado sobre os nossos corações. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Não é pela uma água ungida. Eu repreendo esses atributos diabólicos e satânicos. É esse que tem matado a fé do povo. A igreja está doente por causa do quê? A igreja não vai para os pés de Jesus por causa do quê? Nós estamos vivendo a maior frieza espiritual de todos os tempos. Temos que se despertar, irmãos. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor neste momento por misericórdia. Vamos clamar pelo Senhor enquanto nós podemos achar e invocar o nome do Senhor está perto. Hoje eu estou acompanhado com a minha infinita esposa, irmão. O meu canal, meu alicerce, a minha coluna. A Bíblia diz: poderão andar dois juntos se não tiver acordo? A Bíblia diz que o reino dividido não prospera.
tem que descer junto na oração, tem que subir junto. Tem que estar os dois aqui, alicerçados na palavra. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3, ali se faz presente o Senhor. E Mateus 18, se não me falha a memória, diz que tudo que nós ligarmos aqui será ligado no céu. Você está entendendo o negócio? Vamos orar. Vamos orar em uma só oração. Deus, meu Pai, nós te apresentamos, Senhor Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Deus, meu Pai, a tua igreja, Senhor. Nós te apresentamos, Senhor Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Deus, meu Pai, querido, Pai amado, vidas que precisam ser restauradas, famílias que precisam ser restituídas, Senhor. Pai, nós te apresentamos, Senhor Deus, meu Pai, as nações, Senhor Deus, meu Pai, da terra. Nós te apresentamos, Senhor Deus, meu Pai querido, Pai amado, Deus, a tua igreja, Senhor Deus, meu Pai, na terra. Papai querido, Papai amado, Deus, nós sabemos, meu Pai, em quem nós temos crido. Nós sabemos, Senhor Deus, meu Pai, em quem nós temos confiado, Senhor. Nós sabemos em quem nós temos depositado a nossa confiança. A tua palavra diz, meu Pai querido, Pai amado, que as nossas súplicas e orações, intercessões e ações de graça temos que ser por todos os homens da terra, por todas as nações, por todos os reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, de paz, de toda piedade e honestidade, Senhor, porque isso é bom e perfeito, agradável diante dos seus olhos. Tua palavra diz que nós temos que buscar a paz em oração e a prosperidade sobre as nações, sobre as cidades, Senhor, para que se essa nação e essa cidade prosperar, nós seremos prósperos também. Senhor Deus, nós levantamos um clamor, porque a tua palavra diz que o Senhor faz cessar os ventos e acalma as tempestades, Senhor. O Senhor liberta os cativos, o oprimido. Tua palavra diz em Isaías 61 que o Senhor nos ungiu para pregar, orar, interceder, para clamar, para estender as mãos sobre os enfermos, libertar os cativos e apregoar o ano aceitável, a vinda da vingança do nosso Deus, a consolar os que estão tristes e amargurados. Ah, meu Deus, meu Pai, desce as tuas mãos, meu Pai, de misericórdia, Senhor, porque nós precisamos, meu Pai, da tua misericórdia, Senhor. Alcança, Senhor Deus, meu Pai, todas as nações da terra. Tem de misericórdia, Senhor Deus, meu Pai, que nesta manhã, Senhor Deus, meu Pai, de oração, que nesta manhã, Senhor Deus, meu Pai, de intercessão, nós possamos, Senhor Deus, meu Pai, levantar as nossas vozes proféticas, Senhor. Nós possamos, meu Deus, meu Pai, clamar ao Senhor, porque sabemos, Senhor Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos, meu Pai, que nenhuma condenação há, Senhor Deus, para aqueles que estiverem no Senhor, em Cristo Jesus. Vai visitando, Senhor Deus, meu Pai querido, Pai amado, Deus. A tua palavra diz, meu Pai, que operando o Senhor, quem impedirá? E nós sabemos, meu Pai querido, Pai amado, que o Senhor está no controle, Senhor Deus, meu Pai, de todas as coisas. Nesta manhã, Senhor Deus, nós pedimos que venha cessar os ventos e acalma-se as tempestades. Desperta, meu Deus, meu Pai, a tua igreja com temor, Senhor. É necessário muitas vezes, meu Pai, e eu entendo que muitas vezes o Senhor desce o tremor do céu para que nós possamos temer ao Senhor, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Desperta a tua igreja na terra. Nós precisamos, meu Pai, de um choque de realidade. Nós precisamos ser confrontados, meu Deus, meu Pai.